Suspenso, Abel Ferreira é suspenso e vai desfalcar o Palmeiras. Fica aqui com a gente nesse vídeo. Você que é da casa, já chega deixando o like, por gentileza, muito importante pra gente, você que já é inscrito. Você caiu nesse vídeo de paraquedas, segura sua mão aí se esse vídeo te ajudar. Aí sim, você deixa o like e se inscreve no canal. Fechado, senhores? Bom, vamos lá. Vocês viram ontem que o Abel Ferreira ele foi expulso no clássico contra o São Paulo e ele vai ser desfalque nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e ele está automaticamente suspenso dos confrontos contra, curiosamente, né, Red Bull Bragantino e Flamengo, os 2 adversários hoje que brigam pelo Palmeiras, com o Palmeiras aí pela liderança. Então, além do cartão vermelho que o Abel teve, né, nesse jogo contra o São Paulo, ele já estava pendurado com 2 amarelos. Então, essa infração aí que foi registrada na súmula, ela tem punição dobrada. É uma pela expulsão e a outra pelo acúmulo dos cartões. E, cara, são 2 jogos complicados, né? Aqui nesse caso, o Palmeiras enfrenta o Bragantino fora de casa no Cícero de Souza Marques, que é o novo estádio do Bragantino, e depois pega o Flamengo no Allianz Parque, que aí, meu irmão, aí é jogo o famoso, né? Contra o Bragantino também, o famoso jogo de 6 pontos. Então, quem deve ficar ali na beira do campo? O João Martins, né? Que também pegou o lugar dele ali quando foi expulso contra o São Paulo. E ele é quem deve substituir o Abel nessa posição quando ele tiver suspenso. E aí, Erlan? Duas pedradas, né, sem Abel Ferreira. O João Martins, eu garanto ele pro Bragantino. Não sei se ele vai estar contra o Flamengo. Grande chance dele ser expulso contra o Bragantino também, né? Mas o Abel, a gente já tá acostumado com isso, pessoal, quando dá as estatísticas dele lá, né? De vitórias. O Abel tem não sei quantas vitórias, mas a comissão tem X e ele tem Y, porque tem pessoal conta as vitórias que ele não tava também, né? Então ele já ficou bastante fora. Até fazia tempo, bom, não sei exatamente, mas fazia tempo que eu não vi ele sendo expulso direto, assim. Teve a reclamação lá, mas é aquele lance. A reclamação dele, pelo que a gente viu retratado ali, foi realmente muito assintosa, mas foi por um erro também. Que não é nem bola de neve, mas é feito borboleta, né? Tipo, o juiz faz uma cagada, o cara fica muito bravo, e aí depois ele é expulso e aí ele fica fora 2 jogos importantes. Então, é feito borboleta que se não tivesse tido aquele erro, ele sequer teria reclamado, né? Então a gente sabe como são as coisas. Você tem que ver aí se não cabe recurso. Se o Palmeiras puder aplicar um recurso aí para tentar suspender, para tentar anular essa suspensão, seria muito bom, né, cara? E o pessoal tá falando, o Abel precisa se controlar. Eu prefiro o Abel assim, vou falar bem a real, já vou dar o papo reto. Eu prefiro um técnico que defenda um clube, né, para você, do que você ter aquele cara passivo na beira do campo. Eu prefiro aquele cara que você tem aqui segurado que aquele cara que você tem que empurrar. E a reclamação dele, como você bem disse, ela foi muito justa, né, cara? Ela foi muito justa, ela teve muito fundamento. E a expulsão, ela foi muito desproporcional se você usar, ainda mais usar o critério do Zubeldia, que também deu aquela roçada, né? Deu aquela rebolada pros crias lá. E o Zubeldia sequer... Zubundinho agora é o nome dele, segundo disseram aí nas redes sociais, é o Zubundinho. E não foi expulso. A arbitragem, o engraçado é que a arbitragem não é punida, né? Ele foi, como você bem disse, um efeito borboleta, porque ele foi expulso. Então, fica nisso, né? A gente sempre fala, pô, o juiz não tem que vir se explicar. Mas por que você viu um jogador segurar o pé do outro e você não deu um amarelo depois, né? Fica o elogio. Não é a primeira vez que o Estevão faz isso de seguir na jogada. Eu lembro que teve um jogo contra o Juventude que ele sofre 2 faltas e ele segue na jogada ainda até o final. E já é uma característica dele, ele não é de ficar caindo, né? Ele não força falta e tal. Eu lembro que teve uma falta na entrada da área, que o Estevão ele dribla uns 2 assim, e depois ele vai tocar de lado, ele sofre uma falta muito clara, e aí o juiz não marca, e aí dá um contra-ataque pro São Paulo, quase sai o gol do São Paulo. Foi, mano, se sai esse gol ia dar um BO. E aquele negócio, outro dia teve até o lance, eu não lembro, acho que foi o gol do Corinthians que foi anulado, que foi anulado por uma falta no início da jogada. A falta foi muito clara, né? Aí o VAR teve que intervir. Mas, tipo assim, como que o juiz dentro de campo não vê esse tipo de falta, né? Não é aquela falta assim, mais ou menos, é uma falta muito clara. Então acaba. Aí vai ter a polêmica do VAR, por que o VAR chamou, se foi no começo da jogada. Então, se tivesse um pouquinho mais de qualificação nos árbitros, a gente teria muito menos polêmica, mesmo com o VAR, né? Exatamente. E trazendo para vocês aqui uma informação
que nós antecipamos, né? Na verdade, a gente está reforçando essa informação. Nós trouxemos para vocês que o Palmeiras estava muito tranquilo quanto à sondagem do Abel na seleção brasileira, tanto que, de fato, o Ancelotti já foi anunciado e a renovação entre Palmeiras e Abel, ela caminha para um desfecho positivo. Isso aqui é informação, isso aqui não é achismo, tá? Nós trouxemos para vocês quando foi, acho que foi semana passada, né, que a gente falou da questão da seleção, que o Palmeiras estava muito tranquilo sobre isso, e de fato foi o que aconteceu mesmo, realmente. Até teve aquela sondagenzinha da CBF, que não chegou a fazer um contato direto com o Palmeiras, a própria Leila veio a público e disse isso, mas agora Palmeiras e Abel Ferreira podem seguir positivamente aí para a renovação. Isso muito porque o empresário do Abel Ferreira, ele vem para o Brasil agora no dia 15 de maio, e uma das coisas, a principal coisa que vai ser discutida aqui é a renovação do Abel Ferreira. A gente trouxe isso para vocês aqui, não em primeira mão, porque aqui aí é forçar demais, talvez, dizer que a gente trouxe em primeira mão, mas nós fomos um dos primeiros que trouxemos aqui a respeito de renovação. Então, o empresário do Abel deve vir para o Brasil no dia 15 de maio. 15 de maio para discutir a renovação. E aí, você aguenta mais uns 3, 4 anos do homem? Acho que sim, né? Eu sim, o duro os rivais já estão felizes pra caramba, né? E eu acho que é até um caminho natural. Eu não sei exatamente se é a seleção brasileira, talvez a de Portugal, mas se imaginar que o Abel fique mais uns anos aí, conquiste mais títulos, ele vai se credenciando cada vez mais, né? Ele já tem uns, pelo menos uns 2 anos que já fala do Abel na seleção de maneira assim mais direta, né? Como realmente um dos candidatos. E agora, obviamente, você tem o Carlo Ancelotti, não tem como superar um Carlo Ancelotti, mas você imaginando depois que ele possa sair e aí o Abel já ter mais currículo ainda, me parece até o caminho natural, Abel, ou para a seleção brasileira, para a seleção de Portugal. Mas eu já falei aqui e insisto nisso, enquanto ele tiver a motivação dele de ficar no Palmeiras, a gente sabe que tem já membros da comissão, talvez querendo voltar, por não ter trazido a família para o Brasil e tal, e a gente entende isso, imagino que deve ser complicado, mas enquanto o Abel e quem da comissão tiver interessado, por mim que fique aí, que renove 10 anos, que possa ser o nosso Alex Ferguson aí, né? Falta mais uns bons anos ainda para ser igual ao Alex Ferguson, mas por nível brasileiro, inclusive o Palmeiras, eu não lembro quando o Palmeiras teve, acho que nunca teve, né, um técnico tão longevo assim, mas pro nível do futebol brasileiro já é Alex Ferguson, porque os clubes aí fecham 1 ano, 6 meses, né? E já demite o Abel e já indo para 5 anos, né? Muita coisa, cara. Exatamente. Bom, você falou Alex Ferguson aí, torcer para não ser Alex Ferguson, né? Porque depois que saiu, o Manchester United lá tá sofrendo, hein? Eu não quero passar por isso aí, não, hein? E você falou que você tinha um dado importante aí dos nossos amigos do SofaScore, é isso mesmo? O Vitor Roque é um dado aí que é mais uma constatação, né? Últimos 3 jogos, os 3 gols do Vitor Roque, né? E para mim tem um ponto muito importante disso aqui. Nos dois aqui, ó, Vasco e São Paulo, foi o gol dos 3 pontos, né? Foi 1-0, especialmente esse do São Paulo no finalzinho, mas contra o Vasco também, né? Se não fosse o gol dele, não teria os 3 pontos. Aí tem até aqui, ó, gols esperados, passes decisivos, também tem aqui, ó, um em cada jogo, dribles certos, né? E, olha lá, minutos jogados aqui, 11 minutos também, né? Importante salientar isso. Ontem, inclusive, ele foi reserva, o Flaco que entrou titular, ele entra já indo, caminhando ali pro final, ele entra junto com o Veiga, então ele já entra ali no final do jogo e ainda conseguiu ser decisivo. E o do Cerro, né, que não teve interferência tanto no resultado, tava 1-0, foi para 2, mas você comentou ontem, muita gente falou isso, é verdade, foi talvez um dos gols mais importantes da carreira dele, né, do jogo que ele erra, aquele gol bizarro, né, e depois consegue ali insistir, o Abel insistiu, bancou ele ali no campo, inclusive talvez por isso que ele tenha entrado só no final, né, porque ele já tinha jogado os 90 minutos e aos 90 e pouco lá, ele dá um pique, inclusive o início da jogada de ontem, do gol de ontem, é muito parecido, né? Ele indo ali pela ponta e vencendo na força e na velocidade dele, que ele tem bastante. Não, mas para mim, isso aí, esse gol dele, é gol de centroavante brabo. É gol de centroavante que, pô, tem um futuro. Isso não é segredo para ninguém, né? Um futuro gigante, porque você para pensar. Ele criou a jogada, ele cria a jogada sozinho e ele termina ela fazendo gol. Ele constrói tudo. Ele sustenta 3 jogadores, ele toca e ele tá bem posicionado no rebote.
é jogadaça de cara, inclusive depois que a Lady Gaga demonstrou apoio ao Vitor Roque aí, né? Não sei quem viu aí, não sei quem conhece a Lady Gaga. Depois que ela demonstrou apoio ao Vitor Roque, 3 jogos e 3 gols. Então, obrigado, Lady Gaga, muito importante aí na reabilitação do Tigrinho, viu? Mais um confronto que a gente vê esse Corinthians, né? Porque o Kendrick Lamar já dá um pau no Drake e agora a Lady Gaga na Taylor Swift. E essa daqui é uma das informações mais irrelevantes que eu já dei em toda a minha vida. Agora... Eu vou passar uma, eu vou passar uma relevante agora. Desculpe. Não, não é irrelevante, não é relevante, sim. Tudo conta agora. E o Vitor Roque no mês de maio, tá? O Vitor Roque aqui no mês de maio do Palmeiras, lembrando que estamos no dia 12. Então aqui 3 jogos, 3 gols. Ele precisa de 1 hora para marcar um gol. 3 das 4 grandes chances convertidas, 75% de aproveitamento. Ele precisa de nem 2 finalizações para marcar. Se não fosse aquela do Cerro, né? Acho que seria quase uma. 80% da pontaria na finalização. O homem está adaptado, hein? O Tigre saiu da jaula. Muito bom. E, inclusive, vamos falar agora sobre. A gente elogia quando tem que elogiar e a gente critica quando tem que criticar também. Mas o Palmeiras agora joga pela Libertadores numa quinta-feira. Já é um dia estranho para jogar. Já classificado, né? Importante lembrar também que o Palmeiras já está classificado na Libertadores. Só deixa eu confirmar o horário do jogo da quinta, às 19 horas, né? O pessoal saindo do trampo, aquela delícia de trânsito em São Paulo. E aí, até pegar aqui uma colinha do nosso palestra aqui, ó. O valor dos ingressos, né? 220 o Gol Norte, 220 o Gol Norte, 340 Gol Sul, R$400 Centro-Leste, 420 Oeste, Superior Norte e Sul, 280, Superior Leste e Oeste, R$300. Tem as meias entradas aqui, mas o Palmeiras acertou muito em abaixar os ingressos. Para Barueri, o resultado veio tanto dentro de campo quanto nas arquibancadas, e agora já dá para a gente imaginar como vai ser quinta-feira no Allianz Parque, né? Então, o adversário, com todo respeito aí, é um adversário fraco, né? O Palmeiras já está classificado, o Palmeiras anunciou aí um ingresso, dá para se dizer que é abusivo? Essa é a palavra? Do duelo contra o Bolívar, dá para você dizer que é isso? Enfim, poderia manter, né, cara? Poderia manter. Eu entendo que tem o custo estrutural, ou pelo menos você chegar no meio termo ali em que as contas empatem, pelo menos para você trazer a torcida junto, porque, cara, foi tão bonito que aconteceu lá em Barueri. Então seria uma outra oportunidade para você ver se realmente é o lugar ou simplesmente abaixar o ingresso vai resolver essa questão. Então, assim, é uma pena, né? A gente entende, pô, pra você ter o elenco que a gente tem hoje, você precisa, né, de receitas, precisa fazer dinheiro, mas a gente já sabe que o Palmeiras faz muito dinheiro de outras formas, e assim, se o Palmeiras colocar esses ingressos mais baratos do Allianz, não é que vai de 3 milhões para R$500, não, vai de, sei lá, 3 milhões para 2 milhões e 500, a gente sabe, tudo bem, no montante final, aí eu também não sou o contador do Palmeiras, né, graças a Deus, mas no montante final a gente sabe que pode ser um valor muito alto, mas não acho que é algo que vai falir o clube. Então, e outra, né? A gente tendo um retorno dentro de campo, você vai ter um retorno com título, você vai ter um retorno com um monte de coisa, né? Então é o efeito borboleta que eu falei ali da arbitragem, da Bel, é a mesma coisa. Você conseguir colocar um perfil de torcedor igual a gente colocou na Arena Barueri ontem, fazer o time fazer realmente ter esse mando de campo, fazer a diferença, você vai ter um retorno hora ou outra, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que assim, isso não pode ser feito de maneira de caso pensado, né? Para a torcida passar a preferir a Arena Barueri, já que os preços estão sempre inflacionados no Allianz Parque, né? Porque aí você quebra a atmosfera, mas você tem preços populares em Barueri. Então, assim, você começa a meio que tentar ligar os pontos. Essa coisa não pode. Se você tem a oportunidade de baixar o preço no Allianz também, por que não fazer? Né? Tudo bem que às vezes, pô, não dá para deixar 20 conto, mas dá uma baixada, né? O clima é outro, é fato. Mas uma coisa também que eu entendo que tem que pesar. Aqui a gente não pode nem puxar muito para o lado nenhum, a gente tem que achar o meio termo da questão aqui. Porque o Palmeiras tem uma folha de 40 milhões, cara. Tem uma folha salarial de 40 milhões. E isso realmente tem que pesar. Eu entendo que tem que pesar a mão aí. Então, caras, essa questão social barra financeira, ela tem que ser pesada, né? Não tem como. Tudo bem delicado. Até igual a camisa, venda de camisas, né, que a gente fala. Pô, dá pra fazer camisas mais baratas e tudo mais. Sem dúvida dá, inclusive, já falei disso. O Palmeiras já vendeu camisas ali sem a Puma, por exemplo, que era uma qualidade muito boa.
e com um preço mais acessível, mas a própria marca precisa arrecadar mais dinheiro, tá? Porque ela investe também no clube, né? Ela tem o valor alto dela ali, mas, né, tem todo um equilíbrio, né? A gente viu que provavelmente a camisa ali do Mundial vem a 1.200 a R$ 700. Isso aí daí é zero equilíbrio, né? Tá totalmente desequilibrado isso daí, a conta não fecha não, velho. Exato. Mas também não tem como correr também, porque você tem a questão dos sócios avantes, né? Você tem muito essa questão dos sócios. Então vamos ver aí o que acontece. Só que assim, uma coisa que tá pegando, que eu tô percebendo, é que todo aquele hate, né? Aquela bronca que o pessoal tinha com o Barueri, isso agora meio que parece que tá migrando pro Allianz. Não sei se você percebe isso, porque assim, o Barueri ganhou melhorias, né? Barueri tem agora suas melhorias lá, mas o torcedor do Palmeiras ele perdeu até a rua, né? Onde ele tinha ali para comemorar, onde ele tinha para ficar ali tomando uma cerveja, ficar num boteco, mesmo que ele não fosse entrar no jogo. Até isso foi tirado dele. Então, isso acaba minando a expectativa do torcedor, né, cara? De conseguir fazer um pré-jogo legal. Falar, não vou entrar no estádio, mas vou encontrar 3 brother ali. Às vezes o cara não pode nem ficar ali. Exatamente, né? Vai minando todo o clima. Bom, é isso então que a gente tratou aqui. Abel aí punido e suspenso, como de costume, ingressos caros, Ancelotti, tudo aí, e Vitor Roque, beleza? Tem bastante vídeo, tá? De ontem para hoje aí, depois da vitória no Clássico, tem vídeos de antes também. Então aproveitem aí para dar aquela maratonada no canal. Você tá trabalhando agora? Coloca o fonezinho aí e vai ouvindo aí, que só não vai desfocar do trabalho também, vai fazer cagada com a da gente, né? Não, mas Mas, eu quero que a galera responda nós aí. Como que vocês assistem a gente? Se for muito íntimo, não precisa falar, não, tá? Mas assim, às vezes você tá lavando louça, você assiste a gente lavando louça, você assiste a gente passeando com o cachorro, tem gente que assiste treinando, tem gente que assiste lá no banheiro. Enfim, deixa aí nos comentários aí. É só para métrica de engajamento, tá? E para a gente trocar uma ideia também. Fechou? Tamo junto aí. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente volta aqui a qualquer momento com mais vídeos para vocês. Valeu? Tamo junto.